A história da psicologia clínica se confunde com a trajetória da própria psicologia. E desde a sua origem, esta foi a área preponderante de atuação dos psicólogos. A face mais visível da psicologia clínica é o atendimento em consultório particular. Mas existe, desde o início, uma vertente igualmente importante de modelos de trabalho e atendimento na esfera pública. A psicologia como ciência e profissão começou a ser definida e delimitada na década de 30. Em relação à psicologia clínica, sua trajetória inicial em São Paulo esteve associada à psicanálise e às atividades do médico Durval Marcondes. E ele achava que a psicanálise estava ligada mais ao lado psicológico, sociológico, antropológico, do conhecimento de filosofia, de religião, disso, daquilo, do que propriamente a medicina. E ele achava que o psiquiatra podia resolver o problema médico, mas que teria que ser feito um trabalho de psicologia, de psicoterapia, de diagnóstico e tudo mais, que a pessoa indicada seria um psicólogo com uma formação mais humanista mesmo. Por iniciativa de Durval Marcondes, foi criada em 1939 uma clínica de orientação infantil, com atendimento clínico, formação de técnicos e a realização de pesquisas sobre os distúrbios psicológicos dos escolares. Os primeiros profissionais a trabalharem nela eram formados no Instituto de Higiene. Era um trabalho que as educadoras sanitárias, elas tiveram aulas com o Dr. Durval. E elas foram treinadas para selecionar os casos que a gente chamava de crianças de problema. Então, essas crianças eram encaminhadas com os pais para a sessão de higiene mental escolar na rua Epitácio Pessoa, travessa da Avenida Ipiranga, centro da cidade de São Paulo. No serviço de higiene mental escolar, os diagnósticos, orientações e psicoterapias eram supervisionados e discutidos com a equipe. As reuniões de sábado começavam às 9 horas e iam até meio-dia, 1 hora, onde se discutia todos os casos mais difíceis. Aquilo que era muito simples, que não chamava atenção, não, mas aquilo que estava um diagnóstico meio aberto, assim, era cada pessoa que trabalhou com o caso apresentava e depois todos discutiam. Nesta época, existiam em São Paulo outras clínicas infantis, como a da Cruzada Pro Infância, que seguiam um modelo norte-americano, oferecendo diagnóstico e orientação aos pais. As psicólogas clínicas que não eram da USP mais conhecidas na época eram a doutora Beth Katzenstein, que também era estrangeira, amiga da doutora Aniela, a doutora Aniela Ginsberg, e tinha o doutor Ars, quer dizer, assim, eram pessoas e algumas outras pessoas que vieram de fora, mas assim, que faziam um trabalho em consultório particular, basicamente psicodiagnóstico infantil. A partir da década de 40, foram fundadas as primeiras associações que reuniram os que atuavam no campo da psicologia, como a Sociedade de Psicologia de São Paulo, fundada em 1945. Mas não existia ainda uma formação específica e sistematizada nesta área. A gente era meio aprendiz de feiticeiro, né? Era como o método da Idade Média. A gente aprendia com os artesãos o ofício, porque não tinha um curso formal, né, para ensinar. Então tinha umas poucas pessoas aqui e ali, principalmente psicanalistas, isso tinha nos consultórios particulares. Na década de 50, tiveram início os cursos de especialização em psicologia clínica na USP e nas faculdades de filosofia Sede Sapiense e São Bento. Foi nestes 3 núcleos que o ensino de psicologia clínica efetivamente começou em São Paulo.
os primeiros psicólogos são formados em cursos, muitos, né? Formados nos cursos de especialização em psicologia clínica. Eu mesmo fiz um curso na PUC, né? Que era um dos núcleos aí de formação, e a minha formação era pedagoga e especialização em psicologia clínica. Então, eu acho que as origens da psicologia clínica se misturam com as origens da própria profissão. E no Brasil, a psicologia não era uma profissão reconhecida e não tinha cursos de formação de psicólogos, né? Então, exerciam a profissão sociólogos, filósofos, pedagogos, quem se interessasse pela matéria psicologia. Na USP, a especialização começou em 1953, quando Anita Marcondes Cabral convidou Durval Marcondes e um grupo de psicanalistas que atuava na Clínica de Orientação Infantil, entre os quais Virgínia Bicudo e Lígia Alcântara, e, posteriormente, Judite Andreucci. Ele era um professor, ele nasceu para ensinar, ele tinha ideias novas, ele trazia psicanálise para São Paulo e trazia também a Clínica de Orientação Infantil, que era também coisa nova. Ele tinha visto nos Estados Unidos e criou aqui. Então, ele era uma pessoa que criava coisas. E ele precisava de colaboradores, e ele conseguia conquistar a gente. Pouco depois, foram organizados os cursos de especialização nas faculdades Sede Sapiense e São Bento, ambas ligadas à PUC. Mais ou menos no início da década de 50, o SEDES começou como uma clínica de formação. Então, a primeira espécie de formação foi essa clínica, que era destinada a quem tivesse interesse numa formação clínico-psicológica, né? E esse foi um embrião depois da faculdade de psicologia dentro do SEDES. E o curso do SEDES era um curso assim, voltado para uma aplicação, né? Ele era bastante prático e a Amada Cristina tinha uma formação assim mais, vamos dizer, ampla, né? E eu acho que o curso tinha essa característica. E o curso da PUC, que foi montado pelo Dr. Enzo Aze, ele era mais ambicioso, porque ele procurava juntar a formação prática com estágio e tal, mas ele dava muita ênfase à parte de teoria e de pesquisa, bastante pesquisa. E o Dr. Aze deu um grande impulso nisso, porque ele realmente era uma pessoa encantadora e encantada com a psicologia, e ele apresentava aquilo para a gente com um entusiasmo que era uma coisa incrível. O Instituto funcionava num lugar acanhadíssimo, que era ali no Pátio da Cruz da PUC, da São Bento, do prédio velho. Tinha umas salinhas pequenas para atendimento, muito poucas. E o doutor Aze, então, conseguiu alugar uma casa na Cardoso de Almeida, 1021, e a Ana Maria Popovic ficou encarregada de montar a primeira clínica psicológica para atendimento ao público. Que cada núcleo tinha uma figura, então, Durval Marcondes, Amada Cristina e o Enzo Aze, que eram pessoas que se comunicavam, vamos dizer, mas que tinham posturas bem características, eu diria. A partir dos anos 50, começaram a se difundir em São Paulo as atividades diagnósticas e terapêuticas vinculadas a faculdades, clínicas e consultórios particulares e outras instituições. Eles acabavam oferecendo algum tipo de serviço de psicologia, embora não tivesse esse nome. Na época se falava em psicometrista, psicologista, tinha nomes diferentes. Então, eram iniciativas, né, de um trabalho prático, voltado para orientação de pais ou de crianças, e isolados, né? Cada um num ponto aí de São Paulo. O que a gente mais atendia na clínica eram crianças e adolescentes. Crianças com queixa escolar ou de comportamento e adolescentes com problemas de relacionamento com os pais e tal. E a gente trabalhava naquele sistema bem clássico, né? Na psicologia positivista, que era o que a gente aprendia, e que era, inclusive, a crença total
na competência, né, dos testes, né, na validade dos testes de medirem aquilo que eles se propunham medir. A gente acreditava nisso cegamente, né? Então a gente fazia uma bateria de testes de acordo com a queixa. Às vezes a queixa era de bom aproveitamento escolar, era muito grande a porcentagem. Então ia para fazer um teste de avaliação de inteligência. Nós estávamos em 1954. O teste era o Binesim de 1908. Era bem antiguinho e era bem simplesinho, mas dava uma noção. E depois, então, fazíamos um parecer articulando, né, articulando todas essas testes de personalidade, principalmente projetivos, tá? A gente tinha bateria todos. E desenhos e observação, né? Observação lúdica, tal. Daí a gente fazia um parecer que era supervisionado pela Ana Maria ou pela doutora Aniela, e aí a gente chamava os pais e fazia, então, a célebre devolutiva, né? Então era focado, vamos dizer, nesses desvios de comportamento, mas eram desvios. Na época que eu estudei psicologia, esquizofrenia era uma coisa temida, quer dizer, Deus me livre de entrar um paciente esquizofrênico no meu consultório, o que eu vou fazer, entende? Porque era realmente visto como alguma coisa que não tinha cura, que não tinha o que fazer. Por isso, o destino era o hospital psiquiátrico, né? E a gente, então, ficava para o psicólogo as neuroses. O caminho para a delimitação do campo de trabalho profissional do psicólogo, a valorização social e a legitimação do conhecimento próprio foi sendo construído ao longo da década de 50. Ganhava muito pouco. Eram 6 horas de trabalho e você ganhava 2 letras abaixo da professora primária. Então, porque não tinha nível universitário, não tinha nenhum privilégio. Tinha um campo que tinha uma atividade que tinha nos países desenvolvidos, que já tinham enfim, uma plataforma, quer dizer, uma disciplina mesmo, com objeto e método específico, com técnicas terapêuticas variadas de várias linhas, né? Psicanálise, Gestalt e tal. E que aqui a gente estava justamente deixando aí um campo à mercê de pessoas, né? Arrivistas, afinal, gente que se intitulava também terapeuta, tal, mas sem a formação adequada. Então, eu acho que as pessoas, em função desta preocupação maior, começaram a se reunir e discutir uma proposta, tanto principalmente de uma formação, né, adequada para essas pessoas que queriam fazer psicologia, como a ideia de uma profissão que fosse passível de fiscalização. E aí, justamente, o grande e feroz embate foi, de novo, a mesma coisa de sempre, a questão dos médicos. Né? O ato médico já apareceu naquela época. Né? Então, eles queriam que o psicólogo trabalhasse sob a ordem ou orientação do médico. Quer dizer, então, terapia só quando indicada por um psiquiatra ou profissional. Nas instituições, sempre o médico-chefe do psicólogo, né? Quer dizer, ele que sabia quem tinha que fazer psicoterapia. Principalmente porque nós estávamos ali competindo com uma categoria forte, poderosa, que era a medicina, que até hoje, por causa do nome clínica, não quer saber de muita aproximação. A profissão de psicólogo foi regulamentada pela Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, com a ressalva de que a palavra psicoterapia foi substituída por solução de problemas de ajustamento.
A partir dos anos 60 e 70, houve uma expansão dos cursos de psicologia e da atividade clínica em consultório particular e a diversificação das linhas teóricas. Entrar na faculdade de psicologia em 1970 tinha uma marca importante também, porque a gente estava na época da ditadura. Madre Cristina era uma pessoa muito importante na defesa dos direitos humanos, no combate aos sistemas autoritários, né? na discussão do que podia ser um atendimento à população de uma forma mais ampla, né? No campo do atendimento público, havia apenas algumas experiências isoladas e alternativas ao modelo então hegemônico dos hospitais psiquiátricos, entre eles, os centros comunitários de saúde mental. Esse momento foi um momento onde muitos dos psicólogos dessa geração optaram por trabalhar no serviço público. Era uma escolha ideológica trabalhar no serviço público, né? De poder levar para o serviço público muitas das experiências que estavam sendo feitas nessas redes alternativas. Mas o que tinha de psicologia clínica era muito dentro, compactada até, né, no consultório e para poucos, né? Tínhamos poucas opções de psicologia de trabalho na área pública. Em 75, 76, começa uma experiência que ela carrega isso que tinha sido vivido no Centro Comunitário de Parelheiros, que são os trabalhos nessas unidades básicas, vou chamar assim, mas enfim, nos centros de saúde, onde se propõe uma equipe mínima que tinha psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeira que fizesse visitas domiciliares, né? E que tivesse um trabalho de acolhida para os egressos dos hospitais psiquiátricos, porque essa era a proposta, de abrir os hospitais, mas que tivesse serviços ambulatoriais que dessem conta desse atendimento e dessa integração, de novo, no meio social. Dessa possibilidade de se inserir socialmente, né? De voltar à vida, de alguma forma. E até um grande desafio era as novas pessoas que tivessem crise, elas não saíssem da vida. Então, assim, se formou um núcleo em São Paulo para pensar a antipsiquiatria, para processar essa experiência que estava acontecendo na Itália, para começar um movimento de transformação da lei, né, dos leitos obrigatórios nos hospitais gerais, né, da abertura dos hospitais psiquiátricos. A década de 80 é muito rica enquanto iniciativas, né? E havia uma iniciativa na Secretaria de Saúde do Estado, acho que no governo do Montoro, se não me engano, para criar condições da psicologia constituir parte de uma equipe que atenderia nos centros de saúde ou nos postos de saúde. Essas experiências foram ganhando uma dimensão maior e se criaram vários modelos de atendimento, então, nos serviços. Na época da Erundina, a gente já tinha outros modelos, né? Uma rede maior, né, de integração dos hospitais com as unidades básicas, com os ambulatórios de saúde mental, com os projetos mais comunitários, né, nos parques públicos, né, com os albergues, né, aí já tinha uma rede maior tentando dar conta disso. O movimento dos trabalhadores de saúde mental, a luta antimanicomial, a Constituição de 1988 e a implantação do SUS tiveram consequências importantes na instauração de novas práticas de trabalho em psicologia clínica no setor público, instituindo novos modelos de atendimento e a atuação. Um divisor de águas no trabalho da psicologia em geral e a clínica em particular, que a maioria de nós psicólogos entrávamos na escola para ser clínicos, ter um consultório, uma placa escrito, né, o que fazia e tal, foi exatamente a Constituição que ela diz sobre o direito à saúde, o acesso universal. As pessoas têm direito e o Estado é o provedor. A gente trabalha baseado em políticas. O SUS coloca
universalidade, integralidade e equidade. A gente está falando do quê? De garantia de direitos. Saúde é um direito básico, né? E a psicologia ela vai contribuir com esse olhar. Então, assim, a gente passou a poder fazer clínica nos espaços públicos, né? Houve todo um crescimento do trabalho, não apenas por essa coisa intersetorial, mas também ela começa interdisciplinar, de você poder trabalhar não só a psicologia, a terapia ocupacional, o serviço social, a medicina. Sem deixar de falar que as próprias entidades, como o Conselho, eles tiveram atuações muito importantes nesse sentido, né? Eles passaram a ampliar o seu tipo de ação, não focalizando apenas na fiscalização, mas investindo um pouco na questão do reconhecimento dessa profissão. A reforma psiquiátrica, aprovada em lei em 2001, propôs a reformulação do modelo de atendimento e a substituição dos hospitais psiquiátricos. Punha, até hoje propõe, que os manicômios sejam acabados, encerrados, fechados, destruídos, e que, ao invés disso, surja uma rede de cuidados, que são os CAPs, os SECOS, as residências terapêuticas, vários serviços. E, mais do que isso enfim, o que eu acredito também é a lógica manicomial, né? Que não é só o manicômio como instituição física, mas como as práticas manicomiais de exclusão do poder sobre uma pessoa, que tem a ver com o louco, né? A pessoa que tem transtorno mental ser vista como cidadão, assim como qualquer outra pessoa. Hoje, a psicologia, o psicólogo, o trabalho do psicólogo, ele está inserido em várias possibilidades, né? Desde a questão, e são considerados atividades clínicas, né? Tanto nos CAPs, quanto nos centros de convivência, quanto nas casas, né? Nas residências terapêuticas. E antes, se você considerar no hospital psiquiátrico, no grande instituição total, no manicômio, o psicólogo não tinha papel. A proposta dos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, é de substituir o manicômio. Mas substituir não sendo pequenos manicômios, mas de prover o cuidado, principalmente para as pessoas serem cuidadas dentro do território sem precisar ser internado em hospitais de longa permanência, hospital psiquiátrico e tudo mais. Só que eles sozinhos não funcionam. Tem que ter também leito em hospital geral para uma crise maior, enfim, se precisar, serviços de lazer, os SECOS. Tem que ter o posto de saúde junto, tem que ter residência terapêutica para as pessoas que estão internadas há muito tempo. E isso tudo articulado, sempre se conversando. Além do Programa de Saúde Mental, as diretrizes atuais do Ministério da Saúde, de humanização e implantação da Estratégia Saúde da Família, propiciaram aos psicólogos clínicos mais modalidades de trabalho e de atendimento na rede pública, entre eles os núcleos de apoio à saúde da família. Aí com as políticas, né, da reforma psiquiátrica, né, outros modelos, né, de atenção, né, à saúde mental, veio contribuir para que fosse ampliado, né, houvesse transformações, uma evolução, né, para a clínica ampliada, para um olhar mais para a saúde integral, né, pensando na construção dos projetos terapêuticos singulares. Então, acho que hoje a gente, com a estratégia da saúde da família, né, a atenção básica, vem ampliando esse horizonte de enfoque, de atendimento. Assim, eu realmente sou uma apaixonada pela estratégia de saúde da família, que eu acho que essa vinculação, essa coisa do outro estar lá, na família, vendo como ela está funcionando, como ela está disfuncional, ou quais são as dificuldades, e você trabalhar o tempo todo essas questões muito interativas mesmo, eu acho que fez com que, assim, e mais as capacitações, e mais, eu acho que a gestão, desenvolvimento disso, mas era uma necessidade também. Porque como
sabe, de você olhar essa pessoa e pensar o que você pode oferecer para essa comunidade, para ela ter uma vida melhor, né? Antigamente a gente tinha filas e filas de pessoas querendo passar no psicólogo, né? Então, como se dá conta disso em saúde pública? O que se faz com isso? Ao você complementar o olhar da equipe de saúde da família, que é a equipe de referência que aquele indivíduo tem no território onde ele está, né? A gente vai, dessa forma complementar, trazendo outras possibilidades, né, de atuação e de intervenção. Né? À medida em que você amplia esse leque de possibilidades, você vai acionando outros serviços, né, outras instituições que existam na rede, né, de apoio, seja uma rede de apoio institucional mesmo, né, ou algumas ONGs. Terapia comunitária onde tem centros culturais que vão oferecer outros tipos de atividades que são terapêuticas também, não necessariamente psicoterapêutica, mas que vai trazer um resultado no tratamento do paciente. Então, assim, além do apoio às equipes de saúde da família, né, nós temos também horários para atendimento clínico no modelo mais tradicional, digamos assim, né, para adultos, para crianças, enfim, algumas atividades em grupos educativos, né, e muito trabalho intersetorial. E tem um outro aspecto interessante também, que a gente consegue fazer a capacitação dessas equipes no sentido delas desenvolverem uma escuta terapêutica que até facilita o nosso trabalho, né? Então, a gente faz muito consulta compartilhada com os outros profissionais da área de saúde. E a nossa própria inserção na equipe, ela também vem com esse apoio pedagógico para instrumentalizar e empoderar as pessoas de uma escuta mais qualificada, de um conhecimento das informações importantes de cada caso e da pessoa de modo integral. Então, não é só voltado nas questões de transtornos psíquicos, né? Então, tem as próprias questões clínicas mesmo, que vai gerando nesse espaço as observações, o estudo minucioso de quem é essa pessoa nessa integralidade. Quando a gente vem dessa linha, dessa quebra de paradigmas, né, dessa linha mais tradicional de trabalho psicoterapêutico, de clínica, a gente está falando de uma maneira diferente de levar o olhar e a prática da psicologia para outros ambientes, no nosso caso, o ambiente da rua. Então, a gente tem que se pautar pela mesma ética, né, pelo respeito, considerar que não são paredes que tratam, e sim relações humanas, que esse trabalho ele é técnico, ele é fora do setting tradicional de um consultório, mas ele é técnico, né? Então, quando a gente fala de sentimento, a transferência e a contra-transferência está ocorrendo a todo momento, né? Então, a gente está lá o quê? Vinculando com esse usuário. Através desse vínculo, as pessoas nessa relação, ela vai retomando os seus potenciais, suas qualidades, seus projetos de vida, sonhos. A gente tem que garantir para ele que ele tenha os direitos garantidos no local onde ele está. Eu acho que esse foi o maior aprendizado, que eu tive que aprender a ouvir esse usuário e entender que ele sabe, em última instância, mesmo que ele não saiba, ele tem o direito de escolher o que é melhor para ele. O prescritor, né, para uma pessoa, não é mais o que eu, psicólogo, ou o que ou o médico acha, né? Mas o prescritor de algum acompanhamento é um projeto terapêutico que a pessoa faça parte. Ela concorde, não concorde, ela até admite, mas ela não quer fazer, ela, né, é negociado. Né? Essa é também a grande diferença. A pessoa passa a ser vista e passa a entender e recobrar sua história, sua identidade. E a gente vai intensificando isso dentro de um projeto terapêutico singular, de um cuidado integral. Então a gente faz rede pensando não só na saúde, mas a gente articula de uma forma intersetorial, a gente articula com a cultura, a gente articula com o esporte, com a educação, pensando que esse usuário, ele
ele é um ser completo. Saúde não é só ausência de doença, tem a ver com lazer, tem a ver com você sair, tem a ver com você namorar, com trabalhar, com estudar, ou com fazer nada, mas estar feliz, sei lá. Então, eu acho que o trabalho multidisciplinar é bom, porque ele reforça, ele ajuda você a não ficar só na sua área, você conseguir ter uma visão ampliada da pessoa e da situação, e também para você aprender que tem outras coisas junto, né? Então, assim, o consultório ele pode ter importância, e ele tem, tá? Mas ele não é o fundamental com aquelas regras daquele setting fechado, né? Então, a equipe, essa forma de encarar esse sujeito em relação, né? O papel de cada um de nós, essa troca das nossas possibilidades, ou o trabalhar na equipe, que não é só a nossa formação, né? Ela vai levar a gente, porque a gente tem chamado essa uma clínica ampliada, né? Não é ampliada do setting, né? Não é ampliada porque a gente vai para a rua, peripatética, como diz o Lancet, vamos andando com as pessoas, conversando. Não é por isso, ou no hospital, em qualquer lugar desse. Mas é porque mudou o objeto, se ampliou o objeto. Eu acho que a própria forma de inserir, ou do profissional se inserir, vai mudando um pouco a forma como ele é visto nos diferentes campos, né? Então, ele tem abertura, ele passa a ser um profissional não só reconhecido, como um profissional necessário para você ter um serviço de atendimento completo.